TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates, com os agradecimentos à loja Identidade Homem, que está auxiliando na formatação deste cenário. O programa desta noite traz a presença do secretário da Segurança Pública de Lajeado, uma pasta que foi criada nesse governo e cuja posse de Gerson Teixeira aconteceu na semana passada. Tudo bem, Gerson? Boa noite. Boa noite, Paulo Rogério. Uma satisfação enorme estar aqui. Boa noite a todos os telespectadores da TV Univates. Propósitos da secretaria que o senhor passa a comandar. A Secretaria de Trânsito e Segurança é muito complexa. Só o trânsito já é uma barra muito pesada, pesadíssima. Temos lá o coordenador que está fazendo um bom trabalho, o Euclides Rodrigues, mas a gente já está colocando algumas das nossas ideias em prática, pontuais, e há ainda entraves de licitação, até para questões de tinta, para melhorar o visual da cidade, a questão da sinalização. Mas a Secretaria de Segurança, eu estou contente com o que está acontecendo, porque estamos tendo o apoio de todas as instituições de segurança do município, inclusive de âmbito estadual, por exemplo, a Polícia Civil, Brigada Militar, o DENIT, DETRAN, Polícia Federal, o Judiciário, todos com as portas abertas para que a gente possa trabalhar em conjunto. E a finalidade dessa Secretaria de Segurança é justamente colaborar como parte de ação conjunta dessas instituições de segurança para que a gente possa lutar pela paz e pela segurança da comunidade lajadense e regional. Depois eu te digo por que regional. O que é que vai ser o foco principal de atuação inicialmente, num primeiro momento? Este ano nós temos orçamento apenas para a Secretaria de Trânsito. Não há orçamento para a Secretaria de Segurança, propriamente dita. Mas no trânsito, sim. Nós já começamos a realizar algumas modificações pontuais e terá uma muito grande que acontecerá ainda este ano, que é a eliminação desse gargalo da Alberto Pasqualini para chegar até a Univates. Eu acho que essa novidade que nós vamos colocar em prática ainda este ano vai ser aplaudida pela comunidade. De que forma vai acontecer? É um projeto que está em licitação, não posso dar muito detalhe, mas teremos 2 pistas de vinda para cá. É o que eu posso informar por enquanto, né? Já começou, a sinalização vai ser modificada ali, a questão de semáforos, né, de poder atravessar Alberto Pasqualini, mas ela vai ficar muito boa, vai desafogar totalmente aqui para a direção da Centro Univates. Pasqualini passa a ter um sentido único em determinado horário? Não, ela terá 2 pistas de vinda e uma de volta. Desde o Trevo até a Univates? Desde o Trevo até a Univates. Mas há espaço físico para tanto? Há espaço, e tem um outro projeto que eu não sei quanto tempo ainda vai levar, que está com a CEPLAN do nosso governo, que é a questão do recuo da Alberto Pasqualini. E vai acontecer também. Da indenização dos prédios que existem para se fazer o alargamento. Fazer o alargamento da via de volta. Sim, no sentido bairro-centro. Centro-bairro, ela está solucionada. O problema vai ser bairro-centro, que vai ser em uma via só, larga o suficiente. Desde o supermercado que existe hoje até o Trevo. Até o Trevo. Ali há necessidade de indenização e desapropriação. De recursos. O senhor sabe que isso custa bastante. Sim. O governo passado as administrações passadas precisaram de 2 ou 3 administrações ou gestões para conseguir fazer o alargamento da Pasqualini na entrada da cidade de Lajeado. Levou algum tempo, até por problemas jurídicos. A administração de Lajeado tem ciência dessa burocracia toda e do custo todo que envolve. Tem ciência, sim. E está tocando, está dando andamento nessa questão. E ela vai ser concluída nessa gestão. O problema principal que nós encontramos, e que sugestão nossa e do próprio Departamento de Trânsito, né, é de que o maior problema é de lá para cá.
nos horários de pico. Centro-bairro. Centro-bairro, em função da própria Univates, né? Se bem que nós vamos fazer campanhas educativas em sequência para que existem rotas alternativas muito boas, inclusive sem nenhum semáforo, que é lá por baixo da Ponte Seca, por onde eu vim agora, aqui para a Univates. Não pega um semáforo, não pega congestionamento, nem nada. Insistir nisso, né? Sinalizar para isso e fazer a educação do trânsito. Trânsito Lajeado, claro, nós estamos falando em segurança, mas o trânsito também não deixa de ser segurança. Hoje em dia, por uma questão cultural, eu sou motorista há 41 anos que eu dirijo, tenho carteira de motorista. Nunca me envolvi em acidente, graças a Deus. A gente nota que cada motorista, cada pessoa é uma bolha exclusiva circulando, quando na verdade nós somos uma bolha só. Lajeado é uma coisa só. E os motoristas aí precisam de um pouco mais de conscientização. E vamos iniciar uma campanha com os fiscais de trânsito, os agentes de trânsito. Temos até já alguns adesivos, que é no trânsito, gentileza gera gentileza. Esse é um adesivo que nós vamos colocar. E vamos deixar de multar durante um período para educar. A partir desse prazo, 15 dias, 20 dias, o rigor da lei, Paulo Rogério. Não tem outra saída. Pelas estatísticas que a gente tem, que eu apurei agora nesse período de 5 dias que eu estou lá apenas, as pessoas param de cometer o mesmo erro depois de multadas. Mas há a possibilidade ainda cultural de se educar o motorista. E o pedestre também. Nós vamos fazer uma campanha. Nós estamos na semana de evitar acidentes de pedestres, mas talvez a gente não consiga fazer amanhã à noite, amanhã durante o dia, melhor dizendo. Faremos na semana que vem, não importa, está destinado, está determinado que nós faremos essa campanha com um movimento grande nas principais ruas da cidade, Júlio, Benjamin, Bento, para ensinar o pedestre a atravessar a rua, atravessar na faixa de segurança. O pedestre é a parte mais frágil do trânsito. E o motorista também é pedestre, em determinada altura, em determinada situação, acaba sendo pedestre. Ele tem que se colocar no lugar do pedestre. E o pedestre não sabe que existem leis, né? O trânsito é, claro, uma obrigação do governo fiscalizar, efetuar leis, mas é uma responsabilidade de todos, inclusive do pedestre. Transporte coletivo. O direito à exploração das linhas que existem é uma situação que até hoje não ficou bem definida. Parou na Justiça. Está na Justiça ainda, Paulo Rogério, mas nós temos algumas ideias que, se o Ministério Público nos apoiar, talvez a gente consiga renovar com as empresas de ônibus, de transporte coletivo, com algumas contrapartidas que nós estamos estudando, paradas de ônibus, ampliação de roteiros, ampliação de horários. Talvez a gente consiga parar essa questão e, com o aval do Ministério Público, fazer uma renovação por um período determinado, porque as empresas hoje estão com medo de que na licitação percam e fazer um investimento que não vai poder ser recuperado depois. Então é um estudo. Nós estamos conversando, o Departamento de Trânsito, a Secretaria de um modo geral, o senhor prefeito. Até nós estamos fazendo esse estudo lá no trânsito, vamos passar ao prefeito num segundo momento. Entendemos que há essa condição para que o trânsito melhore logo, já, mas aí precisa desse aval do Ministério Público, da Justiça. Moradores de alguns bairros reclamam a falta do transporte, especialmente à noite e nos finais de semana. Esse é o problema um dos problemas que nós constatamos. Inclusive em outros locais nem existem. Nem existe transporte coletivo em horário algum. E essa é a contrapartida que a gente deseja para poder fazer uma renovação por um período determinado, digamos 10 anos, para que as empresas possam investir e recuperar o seu investimento durante esse período. E a partir daí, então, se licitar, que é a melhor forma. Mas, como está demorando, e a gente quer, o nosso governo quer agilizar essa questão, porque as pessoas precisam no dia a dia.
Seria uma espécie de TAC, um termo de ajustamento de conduta, termo de ajustamento de empresa conduta, com a mediação do Ministério Público. Ministério Público, com essas contrapartidas aí que a gente está estudando para estabelecer para as empresas cumprirem, para que possa ser feito esse termo de ajustamento de conduta. Tem mais alguma outra situação envolvendo o transporte público coletivo que a Prefeitura gostaria que fosse atendido pelas empresas? Tem alguns, Paulo Rogério, mas é assim, então, é muito incipiente. Eu estou 5 dias lá, nós ainda não tratamos com detalhes sobre isso. Existem, mas eu não tenho assim condições de te dizer agora, nesse momento, né, quais seriam, mas são diversos, são vários. Transporte escolar através das vans. A fiscalização está sendo rigorosa. O Legislativo quer ampliar o tempo de duração das vans, vida útil, e nós entendemos que não. Nós entendemos que é perigoso, né? Existem municípios muito menores que o nosso, que o tempo é de 10 anos no máximo. Eu ouvi falar, eu não tenho conhecimento ainda do projeto, nesse período que eu estou lá, nessa semana que eu ouvi falar que querem ampliar para 20 anos. É um absurdo. 15 para 20. Eu acho que é um absurdo. Cidades muito menores falam em 10 anos, que eu acho que seria normal esse período. Mais que isso é contraproducente, é perigoso, né? Acho que é inviável. Ainda na questão do trânsito e do transporte coletivo, a questão dos táxis, as placas vermelhas e os pontos de localização para funcionamento destes pontos de táxi e também destas placas especiais. É o assunto para depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates e hoje trazendo a presença do recém-empossado secretário de Trânsito e da Segurança Pública de Lajeado, Gerson Teixeira. A questão das placas de táxi, as placas vermelhas, como é que funciona esse processo de ter o direito a trabalhar num ponto de táxi com um veículo táxi? O táxi também é uma outra questão que está sendo estudada e fiscalizada com rigor. Todo mundo quer placa de táxi, tem uma pilha de pastas de pedido de placa de táxi, mas ainda não saiu licitação para isso. Quando surgirem novas licitações, talvez se consiga ceder outras placas de táxi. Mas existe muita reclamação dos próprios taxistas de que carros de outros pontos estejam circulando e buscando clientes em outros pontos, né? Então é uma questão de regulamentar essa situação. O que está sendo feito. Há também um problema com 2 automóveis que não são táxi e que estão trabalhando como táxi. E que a gente precisa flagrar. E isso os próprios taxistas vão passar a nos comunicar para a gente efetuar o flagrante e aplicar as penalidades, porque um carro particular não pode trabalhar como táxi. Tem que ter a tem placa que ter vermelha a placa, e tem que ter a fixo. licença e o ponto fixo. A questão dos fiscais de trânsito para o comércio ambulante, para a presença de vendedores ambulantes nos finais de semana e feriados. Esse já é um problema da CEPLAN e da Fazenda. São os fiscais da Fazenda e da CEPLAN. Fazendários e da CEPLAN também. Não são os fiscais de trânsito. Não são os fiscais de trânsito. Mas a gente apoia quando necessário. Se há o pedido, se apoia. Mas necessariamente é com esses 2 setores do município. Os pontos de estacionamento coletivo em frente aos colégios, especialmente quando da largada e da entrada dos alunos. Os motoristas das vans escolares reclamam que não há um ordenamento no estacionamento, principalmente por parte dos pais. Os fiscais de trânsito não dão conta? Os fiscais de trânsito têm comparecido a todas as escolas, nos horários de entrada e saída das escolas. Eventualmente acontece, Paulo Rogério, são seres humanos, a doença, férias, licença por algum motivo, aí acaba faltando em uma ou outra escola. Essa semana eu recebi um telefonema de um pai e consegui resolver imediatamente, né? Porque faltou em função de férias, em função de uma licença médica, de um atestado médico. Nós temos 27 fiscais de trânsito na cidade, 30 no total, 3 na parte burocrática que é necessário, no controle até às 23 horas dentro do Departamento de Trânsito, e estão para ser chamados mais 5 ou 6 do concurso que já ocorreu, e serão chamados
na hora oportuna, né? Até porque nós estamos adequando o orçamento, estamos recebendo da CEPLAN esse orçamento do trânsito, passando para a nossa rubrica, para a pasta da Secretaria de Trânsito e Segurança, e ainda não estamos bem por dentro de tudo que é possível fazer. Mas do trânsito é tranquilo, a segurança já não tem nada, né? Então, com o trânsito, nós vamos chamar, assim que for possível, for necessário, até porque é necessária licitação para fardamento, para equipamentos, EPI, né, para poder atender essa questão. E eu também acho, opinião minha particular, que eu já passei para o coordenador do trânsito, não passei ainda para o senhor prefeito, que os agentes de trânsito também devem usar coletes à prova de bala. Porque se no momento em que é atacado um veículo por um agente de trânsito, ou por uma infração de trânsito qualquer, passar sinal vermelho, estacionar em faixa de segurança, ou contramão, e por acaso foram assaltantes de banco, coisa assim, correm perigos porque os agentes de trânsito não usam armas, apenas a comunicação, o rádio, né? E nesse aspecto, Paulo Rogério, eu quero aqui agradecer ao Coronel Scussel, que colocou inteiramente à disposição, o capitão Fabiano também, com quem eu estive lá hoje. Hoje realizamos 3 reuniões, né, o Fórum de Enfrentamento à Drogadição, lá com o Coronel Scussel, com as câmaras de vídeo, monitoramento. Tudo isso nós realizamos no dia de hoje. E todos se colocaram à disposição da Secretaria de Segurança Pública para, no primeiro chamado, ser atendido. Essa é a vantagem, né, inicial da Secretaria de Segurança Pública. Uma outra vantagem, saiu nos jornais, na rádio independente, enfim, na imprensa de um modo geral, a ideia de ampliar o vídeo monitoramento, o cercamento eletrônico de Lajeado. Já fomos procurados pelo Concisa, já nos reunimos com o Concisa, que mudou o seu estatuto, e o Concisa, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, pode ingressar nessa área também da segurança e consorciar para todo o Vale do Taquari o monitoramento eletrônico com câmeras de vídeo e o cercamento eletrônico. É diferente o vídeo monitoramento do cercamento eletrônico. O cercamento eletrônico seria nas entradas e saídas, pontos de fuga de toda a região com esse cercamento eletrônico, de instantâneo, para se apurar, né, e se comunicar. Olha, o carro tal foi roubado, tá, verifica se não passou em tal lugar, tal cidade, tal lugar, tal ponto. Se tem ideia do custo desse projeto? O custo é grande, mas nós estamos marcamos a reunião para o dia 28 no Salão de Eventos da Prefeitura com o Concisa. Já confirmaram 30 prefeitos, mais as instituições, órgãos de segurança pública de Lajeado e alguns da região, para nós debatermos sobre esse assunto e procurarmos o Ministério da Justiça, que no Ministério da Justiça tem a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança e Cidadania, que também investe em outras áreas, não só na questão do vídeo monitoramento, do cercamento eletrônico, e nós estamos aguardando a abertura de editais da Senasp e do próprio Ministério da Justiça. Mas essa reunião do dia 28 pode provocar um adiantamento de um edital. Nós iremos a Brasília buscar no ministro José Eduardo Cardoso da Justiça, na Senasp, do próprio PRONASSE, para que eles, quem sabe, atendam o pedido de 300 mil habitantes, e não de apenas 72 mil, que é o caso de Lajeado. Nós já vamos tratar deste assunto de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico para a região. Isso será sediado por Lajeado, né, que é o polo regional. O cercamento eletrônico, ele envolve especialmente a questão da entrada ou saída de veículos roubados ou furtados, ou outra informação em tempo real? Todas as informações em tempo real, de todo o Vale do Taquari. Nós estávamos num primeiro momento, como Secretaria de Segurança Pública de Lajeado, pensando no aspecto local. Mas como o Concisa nos procurou, nos demonstrou e nos convenceu de que é importante, e é mesmo importante, né, essa integração regional das polícias, enfim, brigada, polícia civil, enfim, para que nós consigamos evitar e conseguir resolver esses problemas imediatamente. Como o cercamento eletrônico se trata de tempo real,
essa comunicação com a Brigada Militar, com a própria Polícia Civil, vai facilitar e resolver e evitar problemas, o que é mais importante. Porque numa simples suspeita de um carro com 4 pessoas, placa de fora, esse carro pode ser mandado ser vistoriado, ser atacado e investigado, né? Não se tem ideia do custo. Ainda não se tem ideia do custo, mas a ideia do Concisa e nossa, da Prefeitura Municipal de Lajeado, é consorciar este valor, de acordo com o tamanho de cada cidade. A população ou o orçamento, a gente não previu ainda, porque essa reunião vai ser realizada dia 28 de maio agora, às 17 horas na Prefeitura de Lajeado. Já que o senhor entra nessa questão da segurança, como é que ficou definido? A quem compete o atendimento de um acidente de trânsito no perímetro urbano de Lajeado? Aos fiscais de trânsito da Prefeitura ou à Brigada Militar? São 2 aspectos, Paulo Rogério. Acidente de trânsito com danos materiais são os agentes de trânsito da Prefeitura, do município, com lesão da Brigada Militar. Então, todo acidente que tem lesão já imediatamente é repassado para a Brigada Militar. E hoje, ainda de manhã, conversando com o Coronel Scussel, nós não temos os registros, esses dados estatísticos que nós não atendemos da Brigada Militar, que vai passar a partir de segunda-feira a nos inteirar também dessa estatística de número de acidentes com lesões em Lajeado. Em Lajeado tem, na questão do trânsito ainda, 73 automóveis para cada 100 habitantes. Contando crianças, adolescentes, quer dizer, não motoristas. Se nós colocássemos apenas os que têm carteira de motorista, o número aumentaria, subiria, né? Talvez sobrariam veículos, teriam mais veículos do que motoristas em Lajeado. Então, por isso que eu acho que há necessidade de se educar, de se mudar a cultura do trânsito de Lajeado, do motorista de Lajeado e do pedestre de Lajeado. A questão da parceria com a UAMBLA para a autuação dos motoristas que não pagam estacionamento, que ficam fora da legislação da UAMBLA, como é que tem andado? Isso também está parado na Justiça, estamos aguardando uma decisão judicial, porque o UAMBLA está de mãos amarradas, o município está com as mãos amarradas, porque se a multa ocorre por causa do estacionamento, nós não temos garantia de que ela possa ser cobrada, e se for cobrada, talvez até tenha que ser devolvida. Então, essa questão também, Paulo, esperamos que logo, rapidamente, se defina na esfera judicial. Hoje a parceria não está acontecendo na prática. Na prática, não. Os fiscais não estão autuando os motoristas advertidos. Não estão, porque em função dessa situação não é garantido. Se recorrer da multa, provavelmente a Jari vai dar favorável ao condutor, né? Porque não se sabe ao certo como é que vai funcionar. Estamos aguardando para definir. E até tem áreas azuis aí na cidade que não tem fiscais da UAMBLA, cobradores da UAMBLA, e nós temos enfrentado inúmeros pedidos de placa de 15 minutos, em determinadas áreas, principalmente na Alberto Pasqualini, por exemplo, nas proximidades do posto Giovanella, ambos os lados, principalmente no lado direito de bairro Centro, de 15 minutos, porque ali tem área azul, mas o pessoal que vai trabalhar estaciona o dia inteiro. E não há o que fazer, nem autuar, nem retirar, nem coisa nenhuma. Em função dessa situação não está clara. O comércio de Lajeado tem reclamado da Brigada Militar, mas também da fiscalização municipal em função dos furtos e roubos de veículos em determinadas quadras do centro comercial. É o assunto para depois do intervalo. Estamos voltando com o programa Entre Linhas pela TV Univates e hoje tendo a oportunidade de conversar com o secretário de Trânsito e Segurança Pública de Lajeado, Gerson Teixeira. Os nossos agradecimentos a você que está nos assistindo, a você que tem colaborado com algumas sugestões e até mesmo tecendo comentários, críticas ou elogios a este programa apresentado todos os dias à noite, de segunda a sexta, pela TV Univates. Secretário, deixamos do bloco anterior para esse bloco a questão envolvendo os constantes furtos e roubos de veículos no centro de Lajeado. O senhor já deve ter sido comunicado da insatisfação de motoristas, proprietários e do comércio.
Com certeza, Paulo Rogério. E estamos fazendo esse levantamento. A Brigada Militar, Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança, que hoje, essa semana, tem só uma pessoa, o secretário. Mas eu tenho corrido o dia inteiro, me reunido com todas as instituições, inclusive o Ministério Público. Essa estatística vai ser apresentada provavelmente na semana que vem para a nossa secretaria, e nós solicitamos à Brigada Militar, que é a que faz o policiamento ostensivo, porque existe a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e a Brigada Militar, que faz o policiamento ostensivo. Promessa do Coronel Scussel de que, detectados os pontos de maior vulnerabilidade com relação ao furto de veículos, nós vamos tomar providências assim que tiverem esses pontos e colocar pessoas da Brigada Militar. A intenção do nosso governo, do senhor prefeito, num primeiro momento não é possível fazer a contratação de empresas privadas de segurança em função da licitação, em função do orçamento, mas o próprio agente de trânsito vai colaborar nessa questão também de passar por determinados horários nesses locais aí que vão ser apresentados pela Brigada Militar, pela inteligência da Brigada Militar, para a nossa Secretaria de Segurança Pública. Vamos tentar colaborar com o que for possível, dentro das possibilidades. Nós estamos aqui há 5 dias, volto a repetir, é muito importante, todo mundo sabe que são 5 dias apenas da Secretaria, e já evoluiu nesses 5 dias coisas que nunca imaginei. Recebemos telefonemas com denúncias, reclamações, pedidos, inúmeros telefonemas lá mesmo na Prefeitura, que é repassado lá para o Departamento de Trânsito. O próprio Departamento de Trânsito, a sua estrutura já não comporta mais, é pequena, a providência vai ser tomada, nós vamos nos mudar para um local mais amplo, um prédio maior, que está por ser adquirido pela Prefeitura Municipal. A Secretaria de Governo está providenciando isso através da secretária Auri Heiser, e vai ser colocado todo ele, o Departamento de Trânsito, a Secretaria de Segurança, neste prédio único, para que as ações sejam conjuntas. Porque os agentes de trânsito, apesar de não ter armamento, não serem guardas municipais, podem nos ajudar, porque a simples presença dos agentes de trânsito inibe muito essa questão do furto e de outras situações de barulho de noite, a questão do silêncio, a lei do silêncio, existe a lei do silêncio, e talvez eu vou ser muito antipático com relação a muitos pontos por aí, mas existe a lei do silêncio, a lei do pudor, né, do atentado ao pudor. Nós vamos aplicar essa legislação existente. Na questão do atentado contra o pudor, se uma pessoa for pega, por exemplo, urinando atrás de um poste, ela se enquadraria nessa lei? Enquadraria nessa lei. Eu me refiro exclusivamente a uma questão que foi levantada pela comunidade, por pessoas que eu conheço, de travestis, por exemplo, que param mesmo nos locais onde já foi designado um novo local, mas mesmo assim com partes íntimas de fora. Isso é atentado ao pudor. Atentado violento ao pudor, inclusive. E está infringindo que tipo de... Está infringindo a lei de atentado ao pudor, que agora, no momento, não recordo o número da lei, mas já estudei, já olhei, já verifiquei essa lei. Existem sanções? Existem sanções, sim. Existem sanções. O senhor não está querendo fazer voltar como tinha o Jânio Quadros proibindo o biquíni no Rio? Não, de forma nenhuma. É atentado violento ao pudor. Violento ao pudor. Nesse aspecto, sim. Eu acho que a sociedade hoje, claro que modernizou, avançou, mas não a este ponto, né, de andar por aí com partes íntimas de fora. Né. E a quem caberia esta autuação, digamos assim, no enquadramento dessa legislação? Inicialmente as polícias, a Brigada Militar e mais especificamente a Polícia Civil. Mas nós vamos provocar para que isso aconteça. Né. A Polícia Civil, como eu disse há pouco, a Polícia Judiciária, tem atuado mais tentar descobrir os crimes que são praticados, e ela pode também passar a evitar alguns, no caso esse aqui, que é do atentado violento ao pudor e a lei do silêncio.
Voltando à questão das quadras envolvidas em furtos e roubos de veículos, não seria mais econômico instalar pontos de vigilância através das câmeras de vigilância do que ter homens passando seguidamente por ali? Com certeza, essa é a nossa busca. Nós estamos em busca das câmeras de vigilância. Por exemplo, na reunião de hoje de manhã, foi nos dito que o ideal seriam 8 câmeras só na cidade de Lajar, de vídeo monitoramento. Nós temos 7, estão funcionando, tive lá hoje de manhã, registram por 30 dias o que ocorre, né, tudo, mas o número ideal, segundo a inteligência da Brigada Militar, seriam 8, mas essas 8 com possibilidade de passarem a ser móveis. Câmeras de vídeo móveis, o que não ocorre hoje porque as câmeras que estão funcionando são de 2004. A tecnologia já avançou enormemente de 2004 para cá. Então, a nossa intenção é colocar essas câmeras novas, mais modernas, com possibilidade de deslocamento de pontos mais vulneráveis em determinados horários, em determinados dias, para que elas possam atuar preventivamente. O Parque Professor Teobaldo Dix seria um desses pontos? Um desses pontos é o Parque Professor Teobaldo Dix, sem dúvida. E conversando hoje com o secretário de Governo Auri Heiser, coloquei da vontade que o secretário tem, da secretaria, de tentar contratar uma empresa terceirizada de segurança, especificamente para o Parque dos Dix, enquanto não se conseguem dessas câmeras aí móveis de vídeo monitoramento. Há recursos em Brasília para esse tipo de projeto mais arrojado? Há recursos em Brasília para isso, mas neste ano anunciaram que deveria sair um edital. Só que com essa questão do Concisa, de toda a região, de todos os prefeitos, de parlamentares que vão nos apoiar, quem sabe a gente não provoca um adiantamento desse edital ou de um outro tipo de financiamento consorciado através do Concisa para que se consiga recurso para que se adquiram as câmeras para o Vale do Taquari. O senhor tocava há pouco na questão dos travestis, ou homossexuais, ou transexuais, e agora citamos a questão do Parque Professor Teobaldo Dix e a Rua João Abbott, que seria o ponto agora, o ponto de prostituição. Vai ser de incumbência da sua secretaria administrar essa questão toda? Também, com o apoio sempre das demais instituições de segurança, Brigada Militar e Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública do município tem o maior encargo contribuir com essas instituições de segurança, a Brigada e Polícia Civil e o Judiciário, mas também, a partir do momento em que se instituir a Guarda Municipal, passar a atuar conjuntamente, no mesmo instante da Brigada Militar e provocar também, né, outras atuações que não são executadas. Mas o senhor não vai proibir a presença desses profissionais do sexo naquelas imediações? Nós vamos tentar, Paulo Rogério, no primeiro momento, denunciar se houver atentado ao pudor. O fato de estarem transitando não é crime. Não é crime. Devidamente vestidos. Não é crime. Atentado violento ao pudor, nós vamos instigar a polícia e a Brigada Militar a tomar providências com relação a esse aspecto. Essa é uma tarefa da Secretaria de Segurança Pública do município. E não vai haver um ponto específico para isso? Nós vamos estudar também. Nós vamos ver com... O ideal seria atendimento por telefone. Seria o ideal. Divulga-se o telefone na imprensa, panfleto, para quem gosta disso. Existem as casas de prostituição? Como existem casas de prostituição, atendimento, mas não no local. Atende, toca o telefone, vai atender, vai aonde quiser, né? Porque prostituição mesmo é crime, né? Se houver um proprietário de uma casa que está explorando a prostituição, é crime. Então, travesti, atender, o que vamos fazer, né? Mas vamos instigar sim, vamos fazer com que a Brigada e a Polícia Civil tomem providências com relação a atentado violento ao pudor. As crianças não merecem, os jovens não merecem, as senhoras não merecem ver o que ocorre de vez em quando e que já recebemos denúncia nesses 5 dias aí. Mas não é só nas imediações do Parque Professor Teobaldo Dix.
a RS 130 também tem alguns pontos de prostituição. Também tem. E nós também temos, junto com a Polícia Rodoviária Federal e Estadual, parcerias que estão sendo montadas para vários tipos de crime, inclusive roubo e furto de automóveis, esse tipo de questão aí também, prostituição. Já que falamos em reclamações de moradores, a extensão da Coelho Neto, ou a Avenida Piraí, como está sendo denominada, a extensão asfaltada, a ligação dentro do próprio São Cristóvão, que existe, há um ponto agora, durante as noites, de muita barulheira por parte de jovens, relatam Mudou, né? Migrou, né? Saiu daqui e foi para lá. A legislação diz que o barulho pode ser até 60 decibéis. Passar disso pode se coibir. Nós conversamos hoje de manhã com o Coronel Scursel a respeito desse assunto e vamos passar por ali, vamos tentar, inicialmente, Paulo Rogério, fazer com que mude essa cultura, que saibam que é crime, já que, entre aspas, não sabem que é crime fazer balbúrdia e colocar lixo no chão, etc. Vamos tentar, na base da educação, projetos educativos no primeiro momento, chamar atenção com sirene, com a Brigada Militar circulando. É promessa da Brigada Militar fazer isso. Logo depois do intervalo, quais são os projetos para os próximos 4 anos nesta área da segurança pública, envolvendo o Lajeado e envolvendo toda a região? Logo depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, trazendo a presença do secretário de Trânsito e Segurança Pública de Lajeado, Gerson Teixeira. Esse bloco de encerramento, quais são os projetos que o senhor tem para os próximos 4 anos nesta secretaria recém-criada? A Secretaria de Segurança Pública, por si só, Paulo Rogério, já despertou interesse de muitas pessoas, como eu disse, na questão de denúncias. Nós pretendemos conseguir um número fácil de telefone para denúncia anônima, vamos ver se é possível. Nós já temos um projeto aprovado em âmbito estadual, com o governo do estado, para a implantação das polícias comunitárias, em Lajeado especificamente. Serão 5 unidades militares com 4 PMs cada um, ou seja, já de imediato este ano, a partir da criação da secretaria, 20 novos PMs estarão em Lajeado, que vão residir em regiões estratégicas da cidade, com uma viatura. A prefeitura vai pagar o aluguel, até R$600 para essas famílias, para esses policiais e militares. Um núcleo da Polícia Civil, que é Patrulha Lei Maria da Penha, que terá também uma viatura. E esse projeto já está aprovado, falta a assinatura do convênio. Provavelmente setembro, outubro deste ano já esteja funcionando em Lajeado. Já é um reforço grande para aqueles bairros mais que precisam mais sensíveis da nossa cidade. Policiamento comunitário por parte da Brigada Militar e Polícia Civil. Estamos estudando a criação da Guarda Municipal. Isso é um assunto que vai demandar tempo. Isso envolve prédios, logradouros públicos? Logradouros, decisão do governo, do senhor prefeito, para ver se coloca ou não. Com direito do policial ou do representante do município andar armado? Com essa possibilidade, claro que com todo um curso, né, conveniado com Brigada Militar, Polícia Federal. Não vai sair por aí um cara sem condições psicológicas e treinamento técnico com arma. Ou até uma arma não letal no primeiro momento, né? Nós estivemos conversando com o Alcepro, já fizemos essa reunião com o Alcepro. Essa questão do vídeo monitoramento e do cercamento eletrônico em tempo real vai acontecer no dia 28, através do Concisa. Nós temos, no dia 7 de junho, o primeiro seminário estadual de segurança pública, pela Comissão de Segurança Pública e pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, com a presença do Ministro da Justiça, prefeitos, Coredes, FAMURS, Concepros, no nosso caso aqui seria Alcepro, mas são Concepros, num momento em que vai se discutir todas essas questões. E com a presença do Ministro, vai facilitar justamente esses nossos projetos, as ideias que nós temos
para a segurança. O que nós vamos lutar na segurança, Paulo Rogério? A minha liberdade termina quando começa a tua. E nós estamos em busca de paz, não é guerra que queremos, ao contrário, precisamos de paz. Isso é que nós pretendemos. E com essa intenção de que toda a comunidade participe. O artigo 144 da Constituição Federal diz que a segurança é obrigação, é direito e responsabilidade de todos. Então, a comunidade de Lajeado, a comunidade do Vale do Taquari, mais especificamente, tem que saber que ela também é responsável pela segurança. Segurança no trânsito, a segurança do seu vizinho, a segurança do seu amigo, ela pode participar informando, orientando, criticando, passando informações importantes para que possa se evitar as situações de furto, de roubo, de crimes, enfim, porque sair atrás de um criminoso é um desperdício. Uma vida vale muito. Quanto vale uma vida, né, Paulo Rogério? Não tem como mensurar. Então, se a Secretaria de Segurança, de Trânsito e Segurança Pública, conseguir, nesta gestão, salvar uma vida, eu acho que já valeu a pena. Posicionamento da sua secretaria sobre a ala feminina no presídio de Lajeado. É complicado essa questão do presídio de Lajeado. E eu, na minha opinião, muito particular, ainda não consegui tempo de conversar com o nosso prefeito. Acho que o presídio de Lajeado deveria ser retirado dali, uma primeira situação. Mas há necessidade de se criar um presídio feminino, uma ala feminina, porque mulheres criminosas estão sendo presas e soltas porque não existem lugar para serem colocadas. Então, eu acho que num primeiro momento sim, mas o ideal seria a construção de um presídio maior em Lajeado, em algum lugar da região, alguma outra cidade da região, que abrigasse esse número de presos que existem hoje na região inteira e a ala feminina exclusivamente. Existem pontos quase que específicos na venda de drogas em Lajeado, especialmente aquela parte mais velha, aquela parte do centro mais velho. A própria Brigada Militar tem sugerido, a Brigada Militar e a Polícia Civil, reclamado, não só sugerido, reclamado a ausência do Estado nestas áreas. O Estado como um ser federativo, como um todo, mas oferecendo outras alternativas e outras oportunidades para quem convive nestas áreas e inibir ou até afugentar a presença do traficante. Tem dois aspectos que precisam ser analisados nessa questão das drogas. O primeiro é encontrar meios de evitar que o adolescente, o jovem, ingresse no mundo da droga. Isso é uma outra questão. Nós temos aí o Fórum de Combate à Drogadição, que está em atividade. Cheguei há pouco de uma reunião lá com o Ministério Público, o governo, a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Saúde, que podem encetar políticas para que se previna essa questão do ingresso do jovem na droga. Mas também sabemos, por ouvir dizer, que tem pontos na cidade de venda de drogas e que, como tu bem disseste, o Estado está ausente. É uma questão, Paulo Rogério, de flagrante. No momento em que houver uma denúncia anônima para que se possa pedir para que a Brigada ou a Polícia Civil faça um flagrante, aí se consegue tentar, quem sabe, até descobrir o cabeça com delação premiada, dessas pessoas que vendem quantidades pequenas de droga, porque hoje a lei federal diz que o usuário usar droga não é crime. Então esse é um problema também que atrapalha a presença do Estado nesses pontos conhecidos de Lajeado, mas que são conhecidos, mas que não se consegue provar. Essa é a dificuldade. Mas e a presença da máquina administrativa e os serviços que ela poderia dispor nesses pontos não ajudaria? Ajudaria e nós vamos fazer isso. Nós vamos tomar essa providência nesses pontos para tentar desmanchar bolinho, né, Paulo? E, através de ações que vão demandar de algum tempo ainda. Mas com essas reuniões sequenciais que nós temos realizado com a Polícia Civil, a doutora Elizabeth Milo, delegada regional de polícia, me disse na posse, secretário, as portas estão abertas, o que for preciso nós vamos colaborar.
essas questões todas nós estamos delineando para que tomem providências a Polícia Civil e a Brigada Militar. Mais específico na Brigada Militar, nos municípios da volta existem projetos e programas beneficiando soldados até com o pagamento subsidiado de aluguel por parte das prefeituras para a permanência desses soldados nestas áreas. Nós já tem alguma pretensão nesse sentido? Nós vamos começar com essa polícia comunitária, né? E eu acho que a partir daí, Paulo, isso se irradia para outras questões, de manter homens, um efetivo maior aqui em Lajeado. Hoje, com o capitão Fabiano, hoje pela manhã, ele me disse que saem brigadianos daqui porque a estrutura do 22º Batalhão de Polícia Militar não comporta. E nós vamos conversar com a Alcepro no dia 23, agora de maio, para que a Alcepro mude um pouquinho o foco. Ela já utilizou bastante recursos, na ordem de quase R$500 milhão para a Polícia Civil. E na Brigada Militar está precisando dessa estrutura aqui no nosso batalhão, e é pouca coisa, nem mão de obra precisa, mão de obra a própria Brigada Militar colocar 2 pisos a mais ali no 22º Batalhão, para que permaneçam um número maior de brigadianos, que não saiam de Lajeado e saem por falta de estrutura, porque não tem como comportar um número maior aqui em Lajeado. Por isso que estão saindo. E a criação da Secretaria de Segurança Pública, nesse aspecto, também é benéfica, porque é olhado com outros olhos para Lajeado a partir da criação da Secretaria de Segurança Pública e das políticas que nós vamos implementar a partir de então. Apesar de 5 dias, nós já conversamos, já estamos a par de todas essas necessidades. A partir do momento que o 22º Batalhão de Lajeado tiver 2 pisos a mais para cima, nós poderemos ter 40, 50 homens a mais no policiamento ostensivo de Lajeado. A sua secretaria também poderá continuar intermediando nos cursos de formação de novos soldados, como está acontecendo na atualidade. Sem dúvida. E outra promessa do Coronel Escúcio de nos ajudar. Buscar trazer para cá, para Lajeado, os cursos e manter a maioria desses policiais no município de Lajeado. Com recursos, auxílio nosso e de outras entidades para realizar os cursos aqui. Já durante o curso de formação, estes alunos soldados já começam a atuar em determinadas operações. Exatamente. E o curso total de 10 meses, mas durante do 6º mês em diante, já algumas ações já podem ser feitas, mesmo sem armas. E hoje a formação está acontecendo no CIEP do Santo Antônio. Terminou. Já concluiu. Terminou, e o próprio CIEP de Santo Antônio, vale até um outro programa, né, virou também de novo a Casa da Mãe Joana. É uma reclamação depois disso da comunidade depois que parou o curso. Mas nós vamos também tentar o mais rápido possível tomar essas providências para que aquele prédio que seria um CIEP turno integral, né, passou lá a ser gradeado e depois do término do curso ficou abandonado e estão pedindo socorro. Secretário, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Paulo, já estou sempre às ordens aqui. Tá certo. Secretário Gerson Teixeira, secretário do Trânsito da Segurança Pública de Lajeado, recém-empossado. Tem muito a ser feito, tem muito caminho a ser trilhado. Esteve no programa conosco hoje, o programa Entre Linhas pela TV Univates. Volta amanhã às 7. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.